porque todos que sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revesteis de Cristo. Nisto não há mais judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há homem e nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória Então, a Deus. aqui, essa palavra, Deus nos ensina que pela fé nós somos justificados. E que no corpo de Cristo nós somos um. Não tem homem, não tem mulher, não tem jovem, não tem velho. Somos todos um em Cristo Jesus. O que eu quero dizer com essa palavra hoje? Todo mundo sabe que hoje, Dia Internacional da Mulher, e quando eu fiquei sabendo que eu ia pregar, eu fiquei muito nervosa, porque não estava nos meus planos, né? Quem ia pregar era a irmã Eliane, e aí acabou que estou aqui. Amém? E aí o que Deus quer me mostrar e mostrar para a igreja nessa palavra? A importância da mulher na igreja. Qual a importância da mulher na igreja? Para a gente entender um pouquinho, vamos lá em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. Que em Atos, capítulo 9, versículo 36, diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras, esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e havendo a Pedro, se assentou. Aqui, em Atos, Jesus já começa a nos mostrar as mulheres que trabalhavam para Cristo. E aqui eles me mostram para mim e para você a história de Tabita. Tabita ali era uma mulher que ela era caridosa. Ela ajudava as pessoas necessitadas, ela ajudava as viúvas, e ela era muito querida ali pelo povo. E aqui a gente vê como foi triste para aquelas pessoas que eram ajudadas por Tabita. E o quanto elas queriam mostrar para Pedro o quão ela era importante naquele lugar. E Deus, ele fala para mim e para você que nós somos importantes na casa do Senhor. Cada um do seu jeito, cada um do seu dom, cada um com aquilo que Deus propôs para fazer. Nós somos importantes na casa do Senhor. E aqui Deus, ele nos ensina como sermos caridosos na alma do Senhor. Como sermos ali pessoas que ajudam os necessitados. Pessoas que é caridosa, que ajuda ali a igreja. Pessoas que ajudam as pessoas não somente dentro da igreja, mas as pessoas de fora. E aqui Deus, ele nos deixa aqui de exemplo Dorcas, que era conhecida como Tabita também. Mais para frente, em Atos 16, Deus, ele fala para nós sobre outra mulher. Que Atos 16, 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia.
Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. No versículo 40. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, o confortaram e depois partiram. O que Jesus nos ensina? Lídia foi uma das primeiras pessoas convertidas no ministério de Paulo. Ela foi fundadora da igreja de Filipos, a partir da sua casa. Ali, a partir da sua casa, ela foi fundadora de uma igreja. O testemunho dela trouxe muitos outros à fé em Cristo. E aqui Deus, Ele nos ensina também a sermos como Lídia. Lídia ali, ela ficou atenta a que o Paulo dizia, ela ficou atenta à palavra do Senhor. E ali ela se converteu e o coração dela se encheu tanto que ela foi batizada. E ali ela queria também levar a palavra do Senhor de alguma forma. E a forma que ela tentou, que ela conseguiu, foi abrir a casa dela para ali ela pregar para outras pessoas. E através desse exemplo dela, muitas pessoas ali colocaram sua fé também em Cristo. Lídia foi uma pregadora do Senhor. Ela abriu a sua casa, ela fundou uma igreja, e ali ela pregava, ela ensinava a palavra, e ali ela abriu seu coração e ela começou a trabalhar no ministério de Deus. Mais para frente, em Atos 17, no capítulo 32, diz assim: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, aqui, Atos 17, no 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões, e eles creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Aqui a gente vê que Damaris, ela estava no meio daquele povo, quando Paulo também estava ali pregando, e ela creu na palavra de Paulo, onde muitos ali escarneciam, onde muitos ali não acreditavam na palavra do Paulo. Ela não, ela escutou a palavra, e ela foi lá ter com Paulo, porque ela creu naquilo que ele falou. Aqui Damaris, ela se converteu ouvindo a palavra. Os estudiosos dizem que ela era uma mulher muito atenta, que ela era uma mulher que ela era muito comunicativa, ela falava com as pessoas. E ali eu acredito que Damaris, ouvindo falar da palavra de Deus, ali ela creu em Jesus, aceitou a Jesus, e eu creio que ali através da vida dela também muitos foram salvos, muitos também creram na palavra do Senhor. Mais para frente, eu achava que Lucas era um livro que falava muito sobre mulheres, mas Atos também fala bastante. Atos 18, a partir do 1º versículo. Depois disso, partiu Paulo de Atenas, chegando a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Aqui a gente vê Paulo, mais uma vez, quando ele chegou a Corinto, ele conheceu Áquila e a sua esposa Priscila. Em Romanos também vai falar de Priscila. Aqui vamos abrir nossas Bíblias, no livro de Romanos, capítulo 16, no versículo 3. Onde Paulo, ele recomenda saudações. E aqui ele fala: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. E aqui a gente também vê que Priscila era uma cooperadora de Cristo, ela era uma cooperadora na igreja de Paulo. Aqui Priscila, ela fazia tendas com seu marido. Priscila, ela fazia muitas viagens missionárias com Paulo, também junto com seu marido, e eles eram discipuladores. Priscila foi uma mulher que serviu a Deus. Eles foram amigos e colaboradores de Paulo.
Ela ensinava a palavra a muitas pessoas. Ela também ensina, ela aplica a palavra de Deus e ela contribui para que o evangelho seja pregado. Então aqui a gente aprende com a Priscila como ser um cooperador da igreja, uma cooperadora da igreja. É aquela que ensina, é aquela que aplica a palavra de Deus, é aquela que contribui para que o evangelho ele seja propagado. E aqui somos nós também. Hoje nós temos muitas mulheres que pregam a palavra de Deus, que propagam a palavra de Deus, que levam a palavra de Deus, que são colaboradoras de Cristo. Amém? Romanos 16:6 diz assim: saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Que não fala muito da história de Maria, mas já deixa bem claro que ela foi uma mulher que trabalhou muito na igreja. Aqui já deixa bem claro que a Maria ela trabalhou muito pelos discípulos, muito pelos pregadores e muito para o povo. Aqui em Romanos 16:7 diz assim: saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Aqui Paulo ele nos ensina e nos fala que aqui Júnia, ela era parente dele e ela era uma apóstola da igreja. E aqui ele relata que muitas pessoas também aceitaram a Cristo através dela e que Júnia e o seu marido, eles aceitaram a Cristo ainda primeiro que Paulo. E eles eram ajudadores ali, eles eram apóstolos. Romanos ainda 16:12 diz assim: saudai a Trífina e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Aqui ele fala de 3 mulheres que também trabalharam na casa do Senhor. E aqui ele dá ênfase que foram mulheres que trabalharam muito. Ele não fala o que essas mulheres fizeram na igreja, mas eu acredito que elas faziam muitas coisas na igreja, né? Não era só pregar, era louvar, era limpar a igreja, era levar a palavra. Elas faziam muitas coisas na igreja, elas trabalharam muito. Continuando, Romanos 16:15 diz assim: saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Nifa aqui se entende que ela era uma líder, ela era uma mulher influente, e ela também fazia a sua parte na igreja. Então aqui nós vemos alguns exemplos de mulheres que trabalharam ali na casa do Senhor, o que elas faziam, o que elas representavam na igreja. E hoje Deus nos ensina que nós também precisamos ter esse papel na igreja. Não só nós mulheres, mas como os homens. Nós não podemos mais protelar em fazer a obra do Senhor. Deus aqui nos deixa claro que Ele usou homens e mulheres na casa dEle. E hoje Ele fala para mim e para você que Ele quer nos usar na casa do Senhor. Deus, Ele faz apóstolos, Ele faz evangelista, Ele faz quem prega, Ele propaga a palavra, mas Ele precisa dos seus servos para fazer isso. Eu não sei qual que é o seu dom e nem o que Deus colocou no seu coração para fazer. Mas não chegou mais a hora de pararmos, irmãos. É hora de continuarmos. Nós precisamos levar a palavra do Senhor de alguma forma. Seja ela na palavra, seja ela no louvor, seja profetizando, seja intercedendo, seja fazendo a obra social. Eu não sei qual é o seu dom e aquilo que Deus te propôs a fazer, mas eu falo para você essa noite que Deus manda a mim e a você que continue, que não pare mais, que não é hora de parar, não é hora de estacionar, é hora de continuar a levar a palavra do Senhor. Tem que continuar a obra do Senhor, porque a obra do Senhor ela não pode parar. Amém? Deus, Ele nos designou cada um de nós um papel importante aqui na terra. Ele tem falado muito ultimamente sobre obediência, sobre posicionamento. E essa noite Ele pede para mim e para você, onde está o nosso posicionamento? Até quando a gente vai protelar a fazer aquilo que Deus manda?
E eu falei assim: Senhor, mas e quando nós não sabemos o que fazer? Quando nós não sabemos o nosso dom, como que a gente faz? E eu ali orando na palavra, e Deus falou assim, que o dom não é só pregar, dom não é só louvar, dom não é só limpar a igreja. Tem pessoas que têm o dom de cozinhar, e através da sua comida você pode trazer alguém para a casa do Senhor. A pessoa pode estar lá comendo da sua comida: nossa, que comida gostosa, que tempero gostoso. Foi o Senhor que me ensinou, né? E aqui hoje eu estou compartilhando com você essa comida. Tem pessoas que são alegres, que elas contagiam com a sua alegria, e ela pode contagiar outras pessoas, porque nós somos felizes em Cristo Jesus. Tem pessoas que falam bem, e ela também pode usar isso para trazer a palavra de Deus. E Deus falou assim para mim, que não era mais tempo de nós pensarmos, porque Deus tinha colocado pessoas ali para que nós levássemos o Evangelho, e nós não estamos levando. Deus, Ele fala que Ele quer te usar, quer me usar aonde quer que nós estejamos. E pode ser no ônibus, pode ser no carro, pode ser no trem, pode ser no ponto de ônibus, no seu trabalho, na sua escola, aonde quer que você esteja. Deus sempre coloca pessoas a quais você precisa falar da palavra de Deus. Então, irmãos, não é mais hora de protelar a palavra, não é mais hora de protelar o seu dom. É hora de continuar, é hora de fazer. Deus fala para nós: levante, faça. Não é mais hora de ficar parados, não é mais hora de ficar calados. É hora de levar a palavra do Senhor. Deus, Ele tem nos ensinado, tem colocado pessoas aqui para falar que Ele quer um povo disposto a levar a palavra dEle, porque a volta de Jesus está perto. E o que nós temos feito, quando Jesus abrir lá o livro, o que Ele vai falar de você? O que Jesus tem para falar de você? Quantas almas você entregou para Cristo? Do seu dom que Deus te deu, qual deles foi usado para a palavra do Senhor? Qual deles foi usado para o reino de Deus? Qual dos seus dons você usou para o reino de Deus? Aquilo que Deus propôs no seu coração de fazer, não é mais hora de ficar ali guardadinho. É hora de abrir a caixinha ali do coração e começar a colocar para fora aquilo que o Senhor tem colocado você para fazer. Muitas vezes é difícil, muitas vezes a gente se amedronta, muitas vezes a gente fica com medo. Mas não é hora mais de ter medo. Não é mais hora de temer, é hora de falar da palavra do Senhor. É hora de fazer aquilo que Deus te designou a fazer. Eu não sei o que é, mas você sabe. Se Deus te mandou orar por uma pessoa, ore, porque Ele está te dando autoridade. Foi igual a Macrínia falou aqui, que Deus dava autoridade para ela cada hora que ela falasse com o filho dela. E Deus, Ele nos dá autoridade para falar a palavra dEle. Deus, Ele nos dá autoridade de falar aqui em nome do Senhor a palavra dEle. Talvez se ela fosse passando, amanhã eu falo com o João, amanhã eu falo com o João, amanhã eu falo com o João. Hoje ela não estava aqui contando que o filho dela é uma bênção. E de fato, ele é uma bênção. Se você perguntar um livro da Bíblia para o João te fala. A importância de nós ensinarmos os nossos filhos, a importância de nós ensinarmos quem está do nosso lado, a importância de nós levarmos a palavra do Senhor àqueles que necessitam, a importância de nós pregarmos. Gente, o mundo, ele está tão destruído, mas tão destruído, e hoje eu vejo tantas pessoas precisando de uma palavra, tantas pessoas quebradas. E você fala assim: Senhor, me ajuda a falar da sua palavra para essas pessoas. Você vê casamentos se acabando, famílias sendo destruídas, crianças sendo destruídas, jovens sendo destruídos. E o que nós temos fazendo como igreja?
O que nós estamos fazendo como ministros do Senhor? O que nós estamos fazendo como servos do Senhor? Será que você está negligenciando aquilo que Deus tem te mandado falar? Será que você tem negligenciado aquilo que Deus está te mandando fazer? Deus, Ele quer que nós venhamos abrir as nossas bocas. Não é tempo mais de ficar calados. É tempo de levar o Evangelho do Senhor. Porque quando Deus chegar lá, na volta de Cristo, e Jesus abrir o seu livro, Ele vai falar assim: minha serva, em meu nome você curou. Em meu nome você fez milagres. Em meu nome pessoas foram curadas. Você levou a minha palavra. Porque tudo aquilo que nós fazemos não é para nós, é para Cristo. É para Deus. Nós somos pequenos diante da grandeza de Deus. E quando a gente fala para as pessoas, nós temos que entender que não é nós que convencemos, mas o Espírito Santo. Mas nós precisamos falar. Nós precisamos levar a palavra do Senhor. E aqui Deus, Ele nos coloca mulheres aqui para ver que naquela época era muito mais difícil para as mulheres. Porque as mulheres ali, era uma época machista. Era uma época que as mulheres muitas vezes não podiam, independente do lugar que elas estavam, elas não podiam falar. Ali elas tinha vezes que elas tinham que ficar quietas. Não podia falar, tinha que ficar em silêncio. E mesmo assim, Jesus ele veio para quebrar isso. Jesus ele veio falar que nós, como o corpo de Cristo, somos um só. Então a mulher ela pode falar, ela pode profetizar, ela pode interceder, ela pode trabalhar na obra. Então nós temos o poder de falar. E até quando vocês mulheres vão ficar caladas? Até quando nós vamos ter medo de levar a palavra do Senhor? Então essa noite é o que Deus ensina para mim e para você. É hora de levantar, é hora de marchar, é hora do exército de Cristo ir para combate. Vamos levar a palavra de Deus àqueles que precisam. O diabo ele não está aqui de brincadeira. Ele não está aqui de brincadeira. E ele sabe que a vinda de Jesus está próxima. E ele está tentando levar o máximo de pessoas que eles puderem. E o que nós estamos fazendo? Parados. Parados. A igreja de Cristo está parada. Hoje são muitas poucas pessoas que vai falar do Evangelho de Cristo, que vai falar a verdade, a palavra. Muitas pessoas têm medo do que a pessoa vai pensar, do que a pessoa vai dizer. E Deus está falando essa noite para mim e para você, que não importa, que é para vocês tirarem da cabeça o que a pessoa vai pensar, o que a pessoa vai fazer, o que a pessoa vai falar. Somente leve a palavra do Senhor. Somente faça aquilo que Deus te propôs a fazer. Não é hora mais de esconder os seus dons, é hora de colocar para fora. É hora de fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração para fazer. É hora de falarmos da palavra do Senhor, seja no louvor, seja numa oração, seja no almoço, no jantar, no domingo, numa segunda, no seu trabalho, na sua escola, seja onde for. É hora de levar a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E Deus falou muito comigo porque só Ele sabe o quanto eu já protelei. O quanto eu já deixei para fazer depois. Quantas vezes a gente vai ali, né? Fugindo. E Deus fala que agora acabou. Acabou. Ele quer homens e mulheres dispostas a lutar pelo reino dele. Ele quer homens e mulheres dispostos a falar a palavra dele, seja onde for, seja para quem for. Então, meus irmãos, aonde quer que vocês estejam, se tiver alguma pessoa do seu lado, né, seja no ponto, na escola, no trabalho, seja onde for, e que o Espírito Santo te tocar para falar sobre Jesus, para falar sobre Deus, não se cale. Leve a palavra de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas ao Senhor.